Olha só, já vamos começar esse vídeo com um grau de sinceridade necessário. O jogo foi fraco, não há muito pano para manga para a gente analisar dessa partida por aqui, tá? Porque essa vitória do Chelsea para cima do Benfica não teve grandes flashes de bom futebol. Eu acho que é muito simbólico que a vitória venha com um gol e um gol contra. Não é que tenha sido um jogo de bola furada, que não tenha acontecido nada. Houve até um número de oportunidades maior até para o Benfica, até por conta da pressão de ter que empatar e da necessidade de fazer um bom resultado para si. Acho que o Benfica conseguiu dar melhores mensagens à própria torcida do que o Chelsea, apesar da derrota do Benfica e da vitória do Chelsea. Mas assim, tem dia que é noite e para o Chelsea, pelo menos, veio a vitória importante, ainda que com o quarto cartão vermelho recebido nos últimos 5 jogos, bicho. Assim, não pode. Esse não teve um efeito central na sequência da partida, né? Até porque veio nos minutos finais, nos acréscimos do segundo tempo, de um João Pedro que de maneira muito boba e muito pouco prudente recebe 2 amarelos em poucos minutos em campo, né? Ele entra ali perto dos 60 minutos de jogo, fica meia hora em campo, recebe 2 amarelos, o segundo num pé alto que era completamente evitável. É um problema maior para a próxima rodada do Chelsea na Liga dos Campeões, que recebe o Ajax aqui em Stamford Bridge, do que para esse jogo. Só que entra numa sequência muito ruim, né? De, repito, 4 cartões vermelhos nos últimos 5 jogos, bicho. Só em uma das últimas 5 partidas, que foi contra o Bayern, o Chelsea termina com 11 jogadores dentro de campo, né? Assim, é muito complicado, cara. Contra o Bayern, não, desculpa. São 3 nos últimos 4. Falei besteira, perdão. São 3 cartões vermelhos nas últimas 4 partidas e contra o Lincoln City não tem nenhum expulso. E contra o Bayern também, mas é antes dessas 4 anteriores. Então, nas últimas 4 partidas são 3 cartões vermelhos. Contra o Manchester United do Sanchez, contra o Brighton, o vermelho do Chalobah, e agora o vermelho do João Pedro, completamente desnecessário. Então, assim, é um problema que o Chelsea tem que consertar. Eu não preciso ficar falando aqui, é chovendo molhado, que esse é um problema que precisa realmente ser rearrumado aí nesse Chelsea, né? 895 dias depois, a Liga dos Campeões volta para Stamford Bridge. É um retorno muito importante, é um retorno bonito. O Chelsea preparou uma festa bonita, né, com fogos e com um bandeirão mostrando a soberania no continente de um clube que é o único que tem as 3 principais taças, uma delas recém-criada, né, da Conference League no futebol europeu. Então é um Chelsea que volta com pompa, mais fora de campo do que dentro por conta dessa partida, bem mais ou menos. A escalação já dava o tom do jogo, né? Assim, o Maresca, não sei se poupando os jogadores pensando no Liverpool, ou poupando os jogadores que estavam próximos de um problema físico em meio a tantos problemas físicos que ele tem, né? São 6 jogadores machucados, um afastado por um protocolo de concussão, que é o Fofana. O Palmer está machucado até o começo da próxima parte da temporada, depois dessa data FIFA. O João Pedro ficou no banco, me parece mais por uma prudência física do que por qualquer outra coisa. E no sábado tem o Liverpool aqui, né? Aliás, no último vídeo eu falei que seria em Anfield, peço desculpas pelo erro, mas na verdade é um jogo contra o Liverpool aqui em Stamford Bridge, um jogo muito importante. O Liverpool também tem os próprios problemas de lesão, do Alisson, por exemplo, né? Agora contra o Galatasaray. De momento, são 2 derrotas consecutivas desse Liverpool, de não estar jogando um bom futebol. Então, assim, são 2 times que não têm jogado bem. Para o Chelsea é melhor jogar em casa e vir de uma vitória, enquanto o Liverpool vem de uma derrota. O primeiro tempo do Chelsea foi melhor do que o segundo. O primeiro tempo foi bem... como é que eu posso dizer?
seguiu a cartilha montada pelo Enzo Maresca de os laterais por dentro e os pontas por fora, para ver se conseguia atacar bem essas laterais do Benfica, e o fez. Muito mais com o Pedro Neto, que é um dos melhores jogadores do Chelsea nesse começo de temporada e nesse ano de 2025, do que com o Garnacho pela esquerda. Aliás, primeira titularidade do Garnacho em Stamford Bridge, e não foi bem, né? Não gostei muito do Garnacho no jogo de hoje. Enzo Fernandes teve todo o carinho da torcida do Benfica visitante barulhenta por aqui, que evidentemente não está até hoje feliz com a maneira com a qual ele saiu do clube. Teve um escanteio que ele foi bater no primeiro tempo de frente para a torcida do Benfica, que começou a atacar coisa nele, mostrar notas, né, sugerindo que ele foi mercenário. O próprio Mourinho pediu para a torcida parar. E o gol contra foi marcado pelo Richard Rios, que não fez uma boa partida e que, enfim, começou até bem, só que aos poucos ele foi caindo pelas tabelas e acaba marcado por esse gol contra e por um início difícil com a camisa do Benfica depois da compra de quase 30 milhões de euros junto ao Palmeiras. No segundo tempo, o Enzo Maresca fez a alegria de nós brasileiros, porque coloca primeiro o Estevão em 55, detalhe, Estevão jogando como 10, entrou no lugar do Buonanotte, que foi o titular nessa posição, e no primeiro toque ele teve um domínio, uma bola que veio da lua, que foi lindo de se ver, costurando pelo meio campo. Ele não teve tanta chance assim de conseguir mudar o jogo ou de ajudar o Chelsea a fazer o segundo gol, porque naquele momento e dali em diante era o Benfica quem mais ocupava o campo ofensivo do que o próprio Chelsea. O Estevão até consegue uma finalização no cruzamento do Enzo Fernandes, mas não faz muito mais. Eu achei que ele entrou bem, tá? Bem melhor, evidentemente, do que o João Pedro, que entrou mal, tecnicamente. Não foi bem com a bola e recebeu 2 cartões amarelos, repito. No fim do jogo, depois do apito final, a gente estava ali na zona de entrevistas e deu para ver o Richard Rios e o Estevão conversando bastante, né? O reencontro de 2 ex-palmeirenses. E em certo momento o Mourinho passou e falou: "Tá falando inglês já, garoto?" E aí o Estevão riu e, enfim, não tá falando inglês direito ainda. É uma parte da evolução aí do Estevão, que acabou de chegar com 18 anos de idade. Vamos ver quando que ele consegue pegar. Do Tino também recebemos a informação de que o João Pedro tem tentado ajudar muito o Estevão, não só como tradutor, mas também como cara que fala, entendeu? Não vou ficar só traduzindo para você, eu quero que você entenda e tal. Então parece estar sendo, além de um paizão, um bom professor. O João Pedro para esse início do Estevão por aqui. É isso, gente. Não tem, acho que, muito mais do que projetar, não. Vamos ver como é que esse Chelsea vai montar a zaga para esse jogo contra o Liverpool no sábado. O Chalobah suspenso. Não sei se ele vai de Rato com o Achepong ou com o Badiashile, que jogou hoje. Vai ter que escolher 2 desses 3 contra o Liverpool, que por mais que não esteja tão bem, tem um ataque muito potente, né? Então vamos ver como que vai ser. Mas é isso. Agora tem que daqui a pouco acordar, se é que eu vou conseguir dormir, para pegar um voo para Mônaco, para o jogo do Mônaco contra o Manchester City.